Robert Downey Jr. se aposentando de Homem de Ferro? Já parou pra pensar nisso? Esse carinha aqui, ó, este carinha aqui está ficando muito, mas muito caro pra Disney e Marvel. E você aí, já pensou no dia em que Robert Downey Jr. vai se aposentar? Pois é, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí, turma, e voltamos hoje para falar de um assunto um tanto quanto polêmico. Você já parou para pensar no dia em que Robert Downey Jr. for se aposentar, quem poderá substituí-lo? Recentemente, um dos irmãos Russo, que fez ali o Capitão América Guerra Civil, até comentou a respeito. E ele falou que Robert Downey Jr. é um cara que é impossível de ser substituído, porque o personagem, ou melhor, o ator, ele é tão forte, tão consistente e tem uma presença tão absurda com relação ao personagem, praticamente são um só, é praticamente a mesma pessoa, que fica difícil pensar em um substituto para ele. Joey Russo, na realidade, falou que um close do Robert Downey Jr. equivale a praticamente a atuação de um ator qualquer inteira, ou seja, ele colocou o cara aqui nesse patamar, e não é pra menos, né? A gente sabe muito bem que o Homem de Ferro, o personagem do Homem de Ferro, levantou muito a carreira de Robert Downey Jr., principalmente depois ali dos problemas que ele teve envolvendo drogas e tudo mais. Então, uma coisa interessante até pra falar, uma das histórias principais do Homem de Ferro, o Demônio da Garrafa, fala justamente sobre isso. Inclusive eu fiz até um vídeo aqui falando sobre como ler quadrinhos e eu falo um pouco dessa história do Demônio da Garrafa. Depois vocês conferem aqui, beleza? O personagem do Tony Stark, ele é um personagem alcoólatra, ou seja, querendo ou não, é envolvido com drogas e se perde completamente na vida. O Robert Downey Jr. teve problemas com drogas muito mais pesadas na vida dele e óbvio, né? Querendo ou não, a vida imita a arte imita a vida. Então, Robert Downey Jr. se encontrou com o personagem de Tony Stark, o Homem de Ferro, e se tornaram, melhor dizendo, inesquecíveis dentro dessa produção envolvendo a Disney Marvel. Só para vocês terem uma ideia, em um possível sim, porque estão cogitando ainda nos bastidores um quarto filme do Homem de Ferro, questionaram sobre o cachê de Robert Downey Jr. e segundo consta aí nas entrelinhas, nos bastidores, parece que o ator pediu nada mais, nada menos do que a bagatela de 60 milhões de dólares. Parece que vocês estão me levando pra corte marcial, que loucura, o que eu fiz? Um dinheiro enorme, tá ficando caro o ator. Então começaram a pensar não só nessa questão financeira, mas com relação à idade dele, que já é um pouquinho avançada. Até quando vamos levar Robert Downey Jr., vamos conduzir Robert Downey Jr. e Robert Downey Jr. vai conduzir o Homem de Ferro. Joey Russo mais uma vez foi enfático e até comentou a respeito. Se um dia eventualmente Robert Downey Jr. parar de fazer os filmes do Homem de Ferro, quem poderá substituí-lo? Ou será que devemos colocar algum substituto? Ele foi bem enfático e disse: quando Robert Downey Jr. se aposentar, o personagem do Homem de Ferro deverá desaparecer por um breve tempo dentro ali das produções da Disney Marvel. Isso porque eles pretendem, de certa forma, e com certeza já estão pensando nisso, dar um refresco, fazerem com que o pessoal, o público se esqueça um pouquinho do Robert Downey Jr., fazendo o Homem de Ferro, criando esse distanciamento e, lógico, né, com esse refresco, trazendo um novo personagem, ou melhor, um novo ator, para que possa viver a pele do personagem. Lembrando que o ator Robert Downey Jr. ainda tem contrato com a Disney Marvel para fazer ainda o filme dos Vingadores, o Vingadores Guerra Infinita. Então a gente ainda vai ver Robert Downey Jr. por alguns filmes, sem contar, lógico, o filme do Homem-Aranha, em que ele tem participação especial, então ainda dá pra contar um pouquinho com Robert Downey Jr. nas próximas produções da Disney Marvel. Mesmo assim, eu tratei de fazer aqui uma listinha com possíveis atores que, quem sabe, futuramente poderiam aí substituir Robert Downey Jr. para fazer o Homem de Ferro. Alguns são mais jovens, outros são mais velhos, mas dá pra ter pelo menos uma noção, dá pra pelo menos fazer um exercício aí de criatividade para ver quem teria aí realmente capacidade para substituir esse grande ator. Quinto lugar, na minha humilde opinião, eu daria uma oportunidade para esse ator brasileiro fantástico que eu gosto pra caramba, gosto demais, que é o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro hoje tá com 41 anos mais ou menos, 41 anos, é isso mesmo. E ele tem demonstrado aí em Hollywood bastante trabalho, tem demonstrado toda a capacidade dele, tem demonstrado todo o talento dele em Hollywood. Então, de repente, se alguém apostasse um pouquinho as fichas no Rodrigo Santoro, quem sabe ele conseguiria entregar aí um Tony Stark bem interessante, talvez um Tony Stark menos piadista, só que um Tony Stark muito mais classudo, ou qualquer coisa do gênero, um Tony Stark diferente. Não custaria nada, de repente, apostar as fichas nele. Quarto lugar vai para Ian Somerhalder. Será que eu falei direito? Ian Somerhalder. Ian Somerhalder, isso mesmo.
Ian Somerhalder tem 38 anos e a mulherada conhece ele muito bem de Vampire Diaries. Exatamente. O cara era classudo, o cara tinha todo aquele glamour de ser vampiro. Eu acho que pegar um pouquinho do Ian e trazer para um Tony Stark cairia como uma luva para o personagem aí da Disney Marvel. O nosso terceiro lugar vai para ele, Bradley Cooper. Sim, se beber não case. Olha só que interessante. Bradley Cooper é um ótimo ator e cairia como uma luva também, principalmente pelo fato de dialogar ali de uma forma próxima com Robert Downey Jr. Isso porque ambos são engraçados, são sarcásticos, gênio, bilionário, playboy, filantropo. E são muito, mas muito simpáticos, não só como personagens, mas como atores. Lembrando que Bradley Cooper tem 42 anos, então tá numa idade boa até para ser um Homem de Ferro. Então Bradley Cooper entraria nessa lista facilmente aí nesse terceiro lugar. O nosso segundo lugar vai para Jake Gyllenhaal, que fez Príncipe da Pérsia e outros filmes mais que você conhece, eu tenho certeza. Jake Gyllenhaal, além de talentoso, tem 36 anos, é um ator relativamente jovem, então se for pensar em longevidade aí pro personagem do Tony Stark e do Homem de Ferro pra Disney Marvel, Jake Gyllenhaal seria uma aposta bem interessante nesse sentido, sem contar também o talento e tudo que ele já fez no cinema. Uma boa aposta e que cairia muito bem como Homem de Ferro nos cinemas. E nosso primeiro lugar fica com ele, Colin Farrell. Exatamente, Colin Farrell, que já fez muitos filmes, também tem 36 anos, é um ator jovem, um ator talentoso, com bastante rodagem e ficaria legal, interessante aí como Tony Stark. Por quê? Porque ele tem esse caráter multiface. Já fez canastrão, já fez comédia, já fez ação, já fez de tudo um pouco. Tem essa capacidade e como Tony Stark aí, Homem de Ferro, seria uma aposta bem legal para os filmes futuramente, quem sabe aí, do Homem de Ferro sem o Robert Downey Jr. Resta saber agora se ele aceitaria, né? E se cobraria um cachê menor. Tenho certeza que cobraria um cachê menor do que o Robert Downey Jr., com certeza. E é isso, pessoal. Esse é o Raio Ômega de hoje. A gente falando sobre uma possível aposentadoria de Robert Downey Jr. Espero que esteja bem longe, mas bem distante mesmo, porque ele faz muito bem o papel de Tony Stark e do Homem de Ferro. A gente se vê em breve e o Homem de Ferro fala pra vocês. Tchau!